Pronto, está gravando. Então, oficialmente, muito bem-vindos aí, obrigado por mais esse encontro nosso, da nossa disciplina, né? E começo com lembretes iniciais, colocando que a nossa T2 já está em curso. A T2 começou dia 26, vai até dia 1º, se eu não me engano. Lembrando que a T1 mais T2 junta e forma o VT, né? A nossa nota de VT é composta por essas duas disciplinas. Alguns já fizeram e eu estou até uma surpresa positiva com o resultado, tendo em vista aí que nota só 9, 10, 10, 10, 9, 10, e falei, caramba, tem que aumentar o sarrafo aí, porque a turma tá turbinada. Na verdade, eu acho que mérito, né, de cada um de vocês aqui, com a dedicação, pesquisa, troca aqui de figurinha conosco, né, e isso faz com que a coisa, aquela ansiedade natural das notas, a coisa, quem é o professor Douglas, como é que ele vai cobrar, etc., a coisa está acontecendo num processo natural de forma positiva. Então, parabéns aí pelos resultados obtidos, continuemos com essa tacada, né? Com essa, até porque depois vai vir aí pela frente, eu já até botei lá na página da disciplina as próximas avaliações, a V2, a segunda chamada de V2, para quem porventura não fizer a V2, e a próprio VS, são todos eles presenciais, né? Igual a V1. Então, naquele modelo exatamente igual ao V1, rola essas próximas avaliações. Eu botei o período, né, chamando a atenção, destaquei na página de cada turma, né, chamando a atenção do período, atenta daquelas instruções, mas o importante é você, quando for chegando mais perto, né, faltando uma semana aí para começar, depois que terminar a T2, né, procura o seu polo lá, a secretaria do polo, e procura, vem cá, quando é que vai ser o horário, essa disponibilidade, que é aquele formato de já liberei as provas para os polos, então eles rodam a prova presencial, agendado, eu acredito que seja nesse horário de aula, né? Mas eu não quero bater o martelo aqui, porque cada polo, cada filial define o melhor horário para ti. Então, depois deixa eu chegar mais perto e se alinhe lá para ter a segurança de que vamos ter sucesso dentro do nosso processo de reta final, né? E passarmos todos com louvor aí, não tirando a disciplina da frente, mas até porque o conhecimento ele é cumulativo, mas pelo menos tendo a segurança de que é menos uma para o desafio final, tá? Essa era as dicas, né? As instruções iniciais. Alguém quer colocar alguma questão? Que, senão a gente começa a falar de um tema de hoje que também é muito importante. Na verdade, todos os temas são importantes, né? Cada momento que a gente passa aqui junto, né? Falamos nos nossos últimos encontros do tema custos, né? Que, enfim, eu sou suspeito de falar da importância dos custos. Hoje eu queria falar de financiamento, né? As linhas de financiamento, o que é crédito, qual é a legislação que regulamenta, quais são os agentes financeiros que norteiam aí o crédito voltado, né, para o agronegócio, né? E qual é a relação desse crédito com a economia, etc. e etc. Alguma questão? Alguma colocação, ponderação, colocação? De boa? Se não, se alguém tiver alguma dúvida, aquele esquema tradicional, né? Abra o microfone, interrompa, quiser abrir a câmera também, fique à vontade. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É importante a gente esgotar nossas dúvidas, né? E fortalecendo o nosso conhecimento. Hoje eu queria trocar, já vou compartilhar o material que eu vou compartilhar, já está lá na página da disciplina, liberada lá, lindo, leve e solto, né? Eu estou colocando os temas de forma em pílulas, né? As experiências anteriores que eu tive
colocar todo o conteúdo a ser dado. Muitas das vezes tem gente que olha, mas tem gente que não dá atenção, né? Tem aluno que não dá atenção. Então, a minha experiência me permitiu decidir colocar ali de tópico em tópico para você olhar, ver, estudar um pouquinho, ler, e aí passa para o próximo, passa para o próximo. Então, hoje eu quero falar de financiamento, né? Como é que funciona, quais são os principais programas de financiamento aí do campo, dessa atividade extremamente importante que é o agro, né? A agropecuária, o agronegócio, né? O business voltado para o agro. Para a gente entender, então, as linhas de financiamento, a gente precisa dar um passo atrás e voltarmos nos nossos primeiros encontros, quando a gente falou da relação produção-demanda, produção-consumo. Muitas das vezes, o agente governamental, né, ele quer estimular determinadas áreas produtivas e até mesmo desestimular outras áreas produtivas de acordo com a estratégia governamental estabelecida. Então, se o governo, e aqui o governo, o Estado, eu não quero falar só do ente municipal, estadual, federal, não, o Estado como um todo. Se ele percebe que determinada área produtiva está deficiente, aqueles fatores de produção, a mão de obra carente, a falta de insumos no processo de produção para alimentar o ciclo antes da porteira, dentro da porteira, fora da porteira, se ele percebe que falta tecnologia, falta investimento, aqueles fatores de produção, né, aqueles 5 fatores de produção, não estão rodando de forma suficiente, não está havendo produção, ou não está havendo consumo por falta de grana, por custo do dinheiro, ele analisa aquele espaço, aquele microsistema, aquela cadeia de produção e estimula os envolvidos. E quem são os envolvidos? Quem produz e quem consome. Como é que ele estimula essa relação? Colocando dinheiro em cima da mesa. O dinheiro colocado em cima da mesa, ele se dá através, é importante a gente entender, do sistema financeiro nacional. Então, imagine uma galáxia, né? Vamos colocar dessa forma, com vários satélites, planetas orbitando em torno de um grande astro, como se fosse a nossa Via Láctea, né? Onde a gente tem o Sol e os planetas girando em torno do Sol. O Sistema Financeiro Nacional seria esse Sol. O Sistema Financeiro Nacional é onde é estabelecida toda a política, toda a regulamentação de quem vai ter o dinheiro mais fácil, quem não vai ter dinheiro, a quantidade de moeda em circulação, enfim, esse sistema financeiro que determina isso. E de que é composto o sistema financeiro? Ele é composto pelos órgãos normatizadores, né, elaboradores, Ministério da Economia, Ministério do Orçamento, por exemplo, num eixo maior, com as suas secretarias, e os agentes reguladores, normatizadores, fiscalizadores. Né? O sistema, o Banco Central, o sistema financeiro nacional, então, passa pela fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, da Bolsa de Valores, ou seja, são vários satélites que funcionam, ora facilitando a relação, ora fiscalizando a relação do processo de produção com o processo de consumo. É isso que é importante a gente entender nesse momento. Colocar, então, o dinheiro na mão certa, na hora certa, na quantidade certa, para permitir esse produtor, esse empresário atender suas expectativas de produção e entregar o serviço dele, o produto dele da forma certa, da quantidade certa, do jeito certo, é
uma meta, né, estratégica pública, de forma que, toda vez que essa cadeia funciona, gera tributo. O tributo é a forma que o próprio Estado tem de gerar receita, de gerar ganho, né? Uma padaria, fazendo aqui uma analogia, a padaria ela vende pão, então ela ganha dinheiro produzindo pão. A receita dela vem do pão. As despesas, os gastos vêm ali dos insumos da produção, da mão de obra, dos outros gastos de fabricação do pão, mas a receita dela vem na fabricação do pão. Se a gente for fazer aqui uma relação com o governo governo tem gastos também, né? Na construção ali da segurança, na garantia da segurança, na garantia da saúde, mais ou menos, né? Mas, enfim, existem gastos, né? Gastos estruturais, gastos estratégicos. E de onde que vem o dinheiro? De onde que entra o dinheiro? O dinheiro entra através do tributo, da tributação. E o tributo ele vem da onde? Né? Da movimentação, da circulação das transações comerciais, das transações industriais, das atividades econômicas. Toda vez que rola uma compra, uma venda, uma transferência, tem ali um tributo. E essa forma, então o governo tem interesse em estimular o processo de produção. E esse estímulo se dá através, vou compartilhar aqui, né? Através peraí que está rodando aqui, running, se dá através das linhas de crédito. E o que são linhas de crédito? Linha de crédito aqui, né, a pegada hoje, a gente falar linha de crédito do ambiente do agronegócio, linha de crédito voltada para essa atividade econômica, né, uma pegada voltada para a nossa realidade, né, e aqui existem linhas de crédito para quem trabalha no campo, existe linha de crédito para quem trabalha na cidade, dentro da nossa realidade, né? Então, se você quer montar uma pet shop, por exemplo, um consultório, uma clínica veterinária, existem linhas de crédito, dinheiro emprestado para esse tipo de projeto. Aqui o olhar é mais voltado para as cadeias de produção do campo, né? As commodities, as linhas de financiamento rural. Mas o conceito de linha de crédito é único. É dinheiro que é emprestado pelo agente financeiro. E quem é esse agente financeiro? A galera que orbita em torno do sistema financeiro nacional. Então, são os bancos públicos, bancos privados, né? A gente vai falar deles aqui já, mas são essas instituições que são os representantes, a ponta, que pega dinheiro, o governo garante, né, de uma forma estratégica, ele pega esse dinheiro e repassa esse dinheiro para os interessados. Eu acho que alguém levantou a mão aqui que apareceu, ao Muriel. Foi o professor. Coronel Muriel, bem-vindo. E aí, professor, tudo jóia? Boa noite. Professor, o Plano Safra se encaixa nisso? Sim. O que é o Plano Safra, né? É o financiamento, né, para... Exatamente. Então, é uma estratégia pública, estatal, vamos dizer assim, né? Estatal do Estado, né? Voltada para estimular determinadas linhas de produção, determinadas áreas, o dinheiro chegar ao pequeno produtor, o dinheiro chegar ao grande produtor, ao pequeno pecuarista, ao grande pecuarista, e isso tudo está debaixo de um guarda-chuva, e esse guarda-chuva, vamos dizer assim, é o Plano Safra, né? É plano esse que é dinheiro colocado na mesa, mas o dinheiro tem que vir de algum lugar. E da onde que vem? Vem do tributo. Então, no caso de um projeto como o Plano Safra, é interessante até a pergunta, porque esse dinheiro que vem do tributo tem que ser aprovado
né, por toda a política orçamentária pública, né? Então, o executivo, vamos dizer assim, quando ele executa, né, o presidente, o prefeito, o governador, quando ele executa, faz a gestão, ele faz a gestão baseado no cofre que ele tem. E esse cofre é baseado na arrecadação que ele tem. O Plano Safra, então, é um projeto que estava pré-aprovado, né, e foi colocado em prática. Justamente linhas de crédito diversas, como se fossem aqueles pedaços do guarda-chuva, né, aqueles ferrinhos do guarda-chuva, cada um para uma direção, para poder permitir ali o dinheiro para terraplanar, para plantar, para colher, para assorear, enfim, cada um para estocar, cada um para construir. Para construir, né? Construir item voltado para a produção e não para a casa do empresário, né? Muitas vezes, né? Mas é isso mesmo, Muriel. Perfeita colocação. Obrigado mesmo aí pela ilustração. Essas linhas de crédito, então, estão voltadas à palavra financiamento. E aqui vai uma observação, a diferença entre... A gente muitas das vezes acha que é igual, mas é bem diferente. Financiamento para empréstimo. Qual é a diferença do financiamento para o empréstimo? As linhas de crédito, elas estão voltadas para o financiamento. E observe que quando eu faço esse movimento aqui, eu estou dando um foco, né? Então, é dinheiro emprestado para um foco específico. Todo financiamento, quando você bate na porta lá do banco, senta com o gerente para negociar e pede um financiamento, ele vai perguntar, financiamento para quê? Você vai responder, não, para comprar o maquinário, para comprar semente, para comprar fertilizante, para comprar, expandir a eletricidade, a rede elétrica, a rede hidráulica, seja lá o que for. Geralmente, então, essa grana que vai, ela geralmente não, obrigatoriamente, ela é casada com um projeto específico, com a aquisição de um imobilizado específico, cujo, muitas das vezes, o próprio item é colocado na garantia da transação. Diferente do empréstimo. O empréstimo, você senta com o gerente do banco, bate na porta do gerente do banco, pede dinheiro, tem que colocar, claro que ele vai te perguntar para que você quer o dinheiro, mas muitas das vezes o empréstimo ele é voltado aí para ser utilizado em várias frentes. Então, você pega o dinheiro, ora compra um animal, ora bota gasolina no trator, diesel no trator, ora você contrata mais um funcionário, ou seja, ora você paga o 13º, está chegando agora a temporada de 13º no final do ano, e as empresas, elas, muitas das vezes, não fizeram aí as suas previsões, as suas provisões, guardar, né? 1 dozeavos, 2 dozeavos, 3 dozeavos, e aí chega agora, começa a pagar 13º e não tem grana, porque não guardou. Por força de lei tem que pagar, muitas das vezes bate na porta do banco para pegar um empréstimo, nesse caso, para pagar a folha de pagamento, para fazer capital de giro, etc, etc. Diferente aqui do financiamento. Financiamento é uma coisa focada, né, direcionada. O Robson, pois não, Robson? Acho que o Robson levantou aqui a mão, fica à vontade, pode ir. Ô, professor, boa noite, eu demorei a entrar na aula hoje, mas assim, o que o senhor está falando aí é aquele crédito rural antigo, aquela linha de crédito direcionada ao Banco do Brasil, aquela linha de crédito. Isso, exatamente. Eu vou colocar aqui os tipos de linhas de crédito que existem, né, que basicamente são duas linhas de crédito com as suas subdivisões, e falar um pouquinho desses agentes, né, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, principalmente,
Mas é isso mesmo, exatamente. É dinheiro direcionado para atender aí a produção do agronegócio. É exatamente isso. Porque quando eu estava estudando em colégio agrícola, a gente teve um projeto de crédito para elaborar um projeto para ser aprovado ou não pelo banco. É essa Perfeito. linha de É raciocínio. exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso que eu quero trocar trocar de ideia aqui com vocês. Né? É um programa de crédito, uma linha de crédito voltado ali para alguma coisa específica. E é exatamente isso que que bom aí que você tá compartilhando aí a tua experiência anterior. Professor, Pois não, no caso aí, essa linha de crédito, ela tem um período de carência, né? Tipo assim, um financiamento. 10 anos para pagar. É um exemplo. isso. Você tem um pós-dívida, você tem uma dívida ali de 10 anos, você tem que pagar ela em 10 anos. Após isso, você quitou. Acima de 10 anos, tem banco que já nem faz financiamento. Não, vai depender do tipo de pedido que você faz, vai depender do tempo, vai depender da taxa de juros, vai depender se tem carência ou não tem carência. Carência aí você pega, né, só para... Você tem um período para poder pagar, né? Começar a pagar, né? Exatamente. Então, você pega o dinheiro hoje e começa a pagar daqui a 1 ano, 2 anos, né? Para quem tem algum tipo de dúvida, você não precisa pagar já o mês que vem. Então, você tem um fôlego, tem um capital de giro para poder fazer dinheiro, e aí, com aquele dinheiro, daqui a 1 ano, 2 anos, você começar a pagar. Carência o nome disso, dessa forma de negociar. É exatamente Porque assim, isso. na área que eu trabalho, o pessoal faz granja, sabe? E Tá, aí, para valer a pena, a estrutura tem que se pagar no máximo 10 anos. Se passa de 10 anos, já não é rentável fazer a estrutura em si. Já não fica perfeito. viável, porque o tempo que você gasta para pagar a estrutura, você não vai conseguir arrecadar muito. Perfeito, perfeito. Que aí você tem um investimento que vai demorar muito, que a gente chama de É o payback, né? retorno, né? É o É o retorno, payback. o prazo de retorno. E aí você bota o dinheiro numa fundação, numa construção, num açude, demora muito tempo e aí não consegue encher esse açude, por exemplo, de peixe para começar a comercialização. E aí, consequentemente, se o projeto for de muito longo prazo, a coisa se perde, não vale a pena. Vai depender do porte da empresa, vai depender do prazo, vai depender da taxa de juros, vai depender aí de algumas variáveis para você sentar e ter esse dinheiro, né? Vai depender do seu perfil. Assim como nós, pessoa física, né? Bate na porta lá do gerente do banco para pedir ali uma grana para comprar ou para comprar alguma coisa, trocar de carro, seja lá o que for, e aí ele vai fazer a sua ficha, né, o seu detalhamento de crédito para verificar se você é um bom pagador, tem histórico, se não tem, as empresas passam por essa mesma situação. Eu acho que tinha um outro colega, me corrija se eu estiver errado, Sou Dragon. eu. Sou eu, professor. Maurício Lopes. É porque é o computador do meu filho. Tá bom, Desculpa. sem problema, Maurício. Bem-vindo. Pois não. Eu ia pedir para o senhor poder voltar um pouquinho esse slide, porque eu estava terminando de copiar uma passagem ali, uma parte. Era só um detalhezinho, só para poder pegar a possibilidade. Obrigado, professor. Pronto. É só te dar um conforto. Esse material, exatamente esses slides, estão disponibilizados já na nossa página da nossa disciplina. Né? Esquece o que eu pedi, professor. Ele está lá. Hein? Essa aula está gravada, não é isso, professor? Isso. Pode. Pessoal, desculpa, esquece o que eu pedi. Não, tá tranquilo. Fiquem tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Mas esses slides já estão lá e o Muriel lembrou muito bem, né?
a aula está sendo gravada, depois eu disponibilizo lá, não tem problema nenhum. Linha de crédito. Então, linha, crédito vem de rédio vem de dinheiro, então é uma linha de dinheiro voltado para a produção do agroindustrial. Quando a gente coloca aqui a produção rural, não é só a produção, né? Vamos lembrar daquele bate-papo que nós tivemos. Antes da porteira, dentro da porteira, fora da porteira. Toda essa cadeia, né? E quem é que dá esse dinheiro? Quem é que... É o banco? Mas que banco? E volta ao sistema financeiro nacional. Existem 2 grupos de bancos, vamos dizer assim, que são a ponta de relacionamento com o empresário, né? o interessado, melhor dizendo, né? Existe, então, uma ponta estratégica, muito estratégica, que é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, né? E um banco estratégico voltado, eu vou falar já, para programas de crédito rural, de desenvolvimento estratégico voltado para produção de carbono, para desenvolvimento de novas matrizes, de questões genéticas, de novas tecnologias de produção. Então, aqui a gente está falando, basicamente, o BNDES está falando de grandes produtores, grandes linhas de crédito, grana, para segmentos estratégicos, eu vou falar já, e tem os outros, né, que a gente chama aqui de outros bancos, e esses outros bancos estão divididos também em 2 grupos. O grupo ali dos bancos com participação governamental, o colega citou ainda agora, Banco do Brasil, Caixa Econômica, principalmente, né? Todo mundo conhece a Caixa Econômica em função justamente de ter uma proximidade e cada vez mais sendo uma ponte entre a estratégia governamental e o consumidor, a ponta. O consumidor aqui quer consumidor do dinheiro para produzir, consumidor do dinheiro para consumir. Então, a gente tem aqui o BNDES de um lado, e do outro lado, mais para o varejo, vamos dizer assim, a gente tem ali Caixa Econômica, principalmente Banco do Brasil, e os outros agentes financeiros, os outros bancos, né? Se você bater na porta do Bradesco, se bater na porta do Santander, se bater na porta do Itaú e tantos outros bancos, você também vai ter programas de crédito. O governo libera esses programas de crédito, como o colega falou ainda agora, nesse processo atual, o Plano Safra, né? Então, todo mundo participa desse programa de crédito. E esses programas de crédito, mais uma vez, eles servem para várias coisas, algumas delas a gente vai falar aqui também, mas, assim, estão divididos em 2 grandes grupos. Programa de crédito, imagina, então, o colega falou o Plano Safra, né? O Plano Safra ele tem 2 áreas, o Pronaf e o Pronamp. O Pronaf, o F aqui de familiar, né? Vamos gravar dessa forma, né? Até para questão depois de estudar, de prova e tudo mais, eu não vou perguntar taxa de juros, eu não vou perguntar carência, projeto, como é que se faz um projeto, nada disso. O intuito aqui do nosso bate-papo é fazer com que você entenda que existe dinheiro disponível. E esse dinheiro disponível é para a benfeitoria, crescimento, desenvolvimento. Sabendo pedir, né, fazendo um planejamento financeiro adequado e seguro, a coisa vai acontecer. Pronaf, então aqui o F vou detalhar já, mas o F aqui de familiar e o P aqui de produtores, né, de produtores não familiares, não aquela agricultura de subsistência, mas algo subindo o patamar, vamos dizer assim, né, elevando o patamar. O Robson colocou aqui uma questão, pois não, Robson? O professor, eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho melhor sobre esse Pronaf aí
e as questões de natureza mesmo, que Sim. a pessoa perde a lavoura e tudo, e consequentemente, fica isento de estar pagando o financiamento. Existe esse porém aí ou não? Não, não, infelizmente não, né? Assim, já vou colocar já para que serve o Pronaf, para que serve o Pronamp. O conceito é financiamento, financiamento de todo quanto é tipo de custo, tudo quanto é tipo de despesa, antes, durante e depois da produção. E aí a gente está falando de todos os ciclos. Só para vocês terem uma ideia, essa pesquisa aqui que a gente traz aqui para o debate, né? Os percentuais não são cumulativos, né? 50, 40, 40, não, se você for somar, vai dar mais do que 100. Mas só para você ver aonde que é empregado esses programas de crédito, né, rural. É empregado no custo da produção, é empregado na logística, na mobilidade, é empregado na preocupação das questões ambientais, é empregado na segurança jurídica, né, das questões de estudo de viabilidade jurídico, é empregado nas questões de endividamento, né, tem um percentual aqui, 15% dessa grana é para tratar dívida, por exemplo, como o Robson colocou, da perda da safra, e aí, então, vou te emprestar o dinheiro para você pagar a sua dívida e você rolar a dívida. Não rola isenção, mas existe uma linha de crédito para amortizar prejuízo adquirido em função aí de questões climáticas, questões pontuais de praga, seja lá o que for. Importante, então, é que existe o dinheiro, é isso que eu quero colocar para vocês, existe o dinheiro, e o dinheiro ele pode ser usado de diversas formas possíveis. Que tipo de formas são essas? Independente do se é Pronaf ou Pronamp, tá ali, ó, estou dando alguns exemplos aqui. Produção, construção, ampliação, irrigação, tudo quanto é que você possa imaginar, drenagem, florestamento, reflorestamento, logística, silo, eletrificação, parte de comunicação, como eu falei, tudo quanto é pode ser empregado. Para cada item desse, aqui tem mais, ó, recuperação de máquina, manutenção de máquina, de colheitadeira, aeronave, recuperação de solo, instalação de maquinário. É um mundo encantado. Para cada um deles, existe ali um modelo, né, de projeto, onde você vai definir, não vou entrar aqui no detalhe técnico, né, mas você tem que montar um projeto, e esse projeto dizendo para quê, por quê, quando é que vai começar a produção. Por exemplo, aqui, para que você vai comprar uma colheitadeira? Então, o que você vai fazer com essa colheitadeira? Você não tem colheitadeira, a colheitadeira que você tem hoje não atende à sua produção, então você prova tecnicamente ali que você precisa comprar uma colheitadeira modelo XPTO e para aumentar sua produção numa determinada tonelagem, vamos dizer assim, e essa tonelagem tende a ser comercializada a um determinado valor médio, né? E esse valor médio vai te permitir cobrir os custos da produção, amortizar a sua dívida e sobrar um cascalhinho para você no final do ciclo, né? Do período, do mês, seja lá o que for. Então, para cada projeto, né? Ele tem, voltei aqui o slide, para cada projeto depende do interesse individual de cada produtor. Aonde que a gente pede, se alguém tiver... Opa, deixa eu ver aqui, o Maurício, né? Por não, Maurício, por não. Professor, eu queria saber, o senhor tinha falado a respeito do Pronaf e Pronamp. O Pronaf seria o Programa Nacional Familiar. Isso. E o Pronamp
O Pronamp Pronamp. do pequeno produtor. Tá aqui. Porque eu vou detalhar aqui, o Pronamp. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e o Pronamp, né, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Beleza. Basicamente isso. Beleza. Tá ótimo. Mas aonde que a gente vai pegar esse dinheiro? Já estou começando aqui a entender, Douglas, que tem um dinheiro liberado e eu tenho que provar ali, através de um projeto, no agente financeiro. Eu bato na porta do agente financeiro. Ou eu bato na porta de um agente financeiro de forma direta ou de forma indireta. São duas formas de apoio, né, de solicitação desse financiamento. Forma indireta é a instituição credenciada, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, seja lá o que for, né, para poder emprestar. Tem ali uma regra, esses valores estão sempre mudando, tá? Os valores estão sempre sofrendo alteração, as políticas públicas, né? O importante como eu botei até aqui embaixo, é entrar no site do BNDES, do Banco Nacional, que aí tem as linhas de crédito de financiamento, né? Os finames da vida, né? Os financiamentos nacionais aí para o microempresário, voltado para... Então, digitou lá no portal do cliente o que você quer, é meio que autoexplicativo. Ainda mais hoje em dia, né, é sempre bom, se alguém tem um interesse aqui, entra, navega primeiro, né, no caso do BNDES, ou da Caixa Econômica, ou do Banco do Brasil, para verificar ali, colher algumas informações, algumas dicas, para a hora que você for sentar ali com o teu contador, junto ao gerente do banco, você ter ali um entendimento melhor, né? Ou conhecimento maior no que diz respeito àquele tema. Apoio indireto, então, você vai bater na porta da instituição financeira e ela vai te liberar, a instituição financeira representada. Aqui no caso, como eu falei, a Caixa Econômica, seja lá, ou você vai de forma direta no próprio BNDES, ou solicitando ali o valor, né? Dependendo do projeto, dependendo do contexto, né? A coisa acontece. Eu só quero aqui que você guarde apoio diretamente do BNDES, ou indiretamente via os agentes financeiros. Por que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Itaú, empresta dinheiro? Porque ele pega dinheiro emprestado na Caixa Econômica, que, por sua vez, pega dinheiro emprestado nos cofres do Tesouro. Então, indiretamente, em função da capilaridade, né, fica mais fácil você procurar uma agência, às vezes, da Caixa, do que procurar, propriamente dito, o próprio BNDES, vamos dizer assim. Pronaf, né, antecipando aqui o que o colega sinalizou, né, o interesse é o pequeno agricultor, estimular o processo de produção do pequeno agricultor, de uma maneira geral, fazer com que ele tenha um conhecimento melhor, né, dos processos de modernização, dos processos de atualização, né, da sua atividade produtiva, de forma que entenda técnicas de produção, de distribuição, de armazenagem, de venda, né, melhores para poder alavancar a renda dele, da família, seja lá o que for. O conceito, então, é só Pronaf, grava que o F é de agricultura familiar, né, um projeto mais direcionado. Quais são as linhas de crédito que o Pronaf oferece? Uma infinidade. Não é para, mais uma vez, não é para decorar. Eu só quero que você entenda, né? Projeto voltado para a agroecologia, aqui na história do plantio direto, de reaproveitamento de solo. Esse aqui é um projeto bem legal, né? O Pronaf Mulher. Hoje,
em função da própria estrutura da pirâmide etária, né, do nosso país, que ela está se invertendo, né, mais gente com mais a gente aposentado, com uma idade mais avançada, vamos dizer assim, do que propriamente dito mais jovens. Na década de 70 tinha muito jovem e pouco idoso, vamos dizer assim. Agora a pirâmide se inverte. E quando você fala do idoso, aqui entre nós, né, vamos falar baixinho para ninguém escutar, as mulheres se cuidam muito mais do que os homens. E aí, consequentemente, tem uma longevidade maior. Né? Olha os índices de censo populacional do nosso país, a gente tem muito mais. Hoje a população nacional é 60% mulheres e 40% homens. Né? Tem lugares que essa posição é até muito mais descasada do que isso. Olhando essa forma, muitas das vezes a mulher é a produtora, né, a gestora, né, muitas das vezes, de uma família. E eu não estou falando aqui não só de agricultura familiar, não. Né? Cada vez mais você vê as mulheres se fazendo presente no mercado, em todos os segmentos, e aqui eu estou falando do segmento também de gestão de fazendas, gestão de cooperativas, gestão aí de produções, não só agroindustriais, né, mas de todos os segmentos. E aí, por que não capacitar essa mulher, né, explicar para ela e dar qualidade para ela? O Pronaf Mulher é um projeto bem legal que eu destaco. Ou seja, se você quer um capchulezinho, entra lá no Pronaf Mulher, né, e entenda como é que ele funciona, você mulher, né, entenda como é que ele funciona para poder ali ver as regras de enquadramento. Pronaf bioeconomia, né, com a parte de energia renovável, armazenamento hídrico, reaproveitamento energético, né, melhor manipulação de fertilizantes, recuperação de solo, tudo isso tem ali. Pronaf Jovem, olha que legal. Pronaf Jovem, né, produtores ali de 16 a 30 anos de idade, que tem ali as suas atividades produtivas, tem uma linha de crédito para esses caras. Isso é muito, muito interessante. Pronaf Microcrédito, né, renda familiar, né, de pessoas aí até uma determinada renda. Você vê que aqui é bem, até 20 mil reais você tem ali um microcrédito. Quando você bate na porta do Bradesco, por exemplo, né, para pegar esse financiamento, como muito bem o colega colocou, é um projeto pendurado no guarda-chuva do Plano Safra. Projeto, cotas de partes beneficiários, enfim. As taxas, como é que funcionam esses projetos? Então, é um dinheiro que você vai pegar, você prova que você vai utilizar adequadamente aquele dinheiro, se tem carência, se não tem carência, não importa, né? Mas você vai pegar aquele dinheiro e vai investir no processo de produção. Existem órgãos que vão estar fiscalizando, o próprio agente financeiro, para verificar se está sendo bem empregado, se toda vez que você emite uma nota de venda, essa nota de venda vai para esse sistema financeiro, né, para essa Via Láctea, e aí um órgão fala com o outro que está tendo uma emissão de uma nota fiscal, de uma venda, de um processo de produção, então eles vão se falando para garantir que o processo se dê de forma eficiente, né? Só que quando você pega dinheiro emprestado, tem o aluguel do dinheiro. Aqui, no caso, a gente está falando de juros, né? Da taxa de juros. Taxa de juros vai depender do valor, vai depender, como eu falei ainda agora, vai depender do valor, vai depender da produção, vai depender do tipo de serviço, vai depender da sua capacidade de crescimento, de aplicabilidade daquele dinheiro. As taxas, elas dançam conforme o mercado, o grau de complexidade envolvido. Aqui é só para título de ilustração, né? Exemplo. Pronaf. E o Pronamp? Pronamp, a gente
meio que sobe um degrau, né? Vamos subir aqui um degrau. A gente está falando de o M aqui de médio produtor. MP é médio produtor. Então, a gente sobe aqui um degrau. As linhas de crédito, basicamente, são as mesmas. Pesquisa, desenvolvimento, biodiversidade, incentivo determinadas produções, né, itens ali, commodities que vão estratégicas para o governo, mas também tem uma pegada aqui de emissão de gases, de efeito estufa, né? E aqui é o subprograma, tá? O ABC é subprograma do PRONAMP. Assim como ali eu falei daqueles subprogramas do PRONAF, o programa ABC, o Moder Agro, etc, etc. Mas aqui eu quero me prender um pouquinho nesse... A gente escuta muito, né? Emissões de gases, efeito estufa. A gente compra isso, Douglas? A gente vende isso? Você pode estar perguntando. Sim. Fazendo aqui uma análise em linhas gerais, o que é o comércio? Comércio é troca, né? Eu vendo, você compra, você me dá o dinheiro, te entrega o produto e a gente vai sendo feliz dentro daquele equilíbrio de quem produz e quem demanda. Beleza? Ótimo. Falando aqui, misturando então esse conceito do comércio com a evolução da humanidade. Lá nos primórdios, né, da civilização ocidental, vamos dizer assim, a Europa, né, antes mesmo da América do Norte, mas a Europa foi o centro, né, de produção de todos os itens que a gente tem hoje, né, a nossa origem veio lá do desenvolvimento da Europa, né, até porque nós fomos colonizados por eles. Muito bem. Eles meio que detonaram o meio ambiente, né, em função de técnicas rudimentares desenvolvidas para a época, mas hoje totalmente obsoletas. Então, destruíram muita floresta, poluíram muito o rio, etc, etc, etc. O mundo evolui, percebeu-se que o planeta sofre, né, com degelo, chuva, sol, tudo isso que a gente vive hoje em dia, e aí, mais uma vez, né, a própria Europa, depois com a nova Inglaterra, né, os Estados Unidos, se desenvolveram e aí meio que poluíram o planeta. Só que, então, assinou-se tratados, assinou-se acordos para justamente diminuir esse processo de poluição. E aí olham para o comerciante do lado e fala assim, poxa, eu tenho agora uma cota para poluir, só que a minha produção eu poluo muito. Então, o que eu passar dessa cota, eu vou ter que pagar de multa. Ou comprar essa cota de alguém que não polui. Aí falando agora do nosso país, como nós temos uma malha energética, né, bem obrigado, né, cada vez mais preocupadas aí com controle de desenvolvimento sustentável, biodiversidade, pela própria natureza do nosso país, né, nós temos uma sobra, vamos dizer assim, de poluição. Então, nós temos uma cota, a gente nunca bate a cota limite de poluição, a gente fica sempre aqui embaixo. Então, o que a gente faz? A gente vende esse pedaço para quem polui muito. Isso virou um comércio, né? A compra de gases do efeito estufa, como se diz, né? Então, o governo nacional, ele cada vez mais estimula o produtor nacional a poluir menos. Então, cada vez mais polui menos. Para quê? Para sobrar cada vez mais cota, para que essa cota possa ser vendida e rentabilizada, né, para aqueles países que são agentes poluidores por natureza, né? Vamos colocar dessa forma. Apitou aqui, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação.
apitou aqui uma paradinha aqui, enfim. Se alguém tiver dúvida, me interrompa aí, por favor. Mas esse programa eu destaquei ele porque ele é importante nesse sentido, né? O programa ABC do Pronamp. E aí outros, né? Outros programas, os critérios de quem é que pode, né? Quem é que não pode, a renda de produção. Observa que aqui a renda bruta ela sobe um pouquinho o sarrafo, não é a produção ali de 20 mil reais, e sim de 2 milhões. Essas alíquotas, esses percentuais, eles sempre sofrem ali alteração. Programa de modernização dos recursos naturais, então, fomentar ali processo de industrialização, de armazenamento, de acondicionamento, né, de vários, produção leiteira, horticultura, etc. E esse programa aqui, programa de modernização, tem dinheiro para isso. Modernização de frota, modernização de infraestrutura, né, os silos, né, tudo isso Pronamp. Tudo isso aqui projeto de Pronamp. Pô, Douglas, você está botando isso na tela, tem que estudar isso tudo? Não. Eu só quero que você entenda que existe a linha e existem os agentes indiretos e diretos, e existem basicamente duas grandes áreas, o familiar e o médio produtor, né, de uma maneira geral. Como é que funciona esses financiamentos, né? Como se fosse uma casa própria. Esse slide traz isso para a gente, né? Como se fosse a compra da casa própria. Você quer comprar a casa própria, hoje você tem que dar ali 30% e 70% financiado, né? Assim que funciona. Aqui é a mesma coisa. Você quer desenvolver um determinado projeto, né? Tem projetos que não são financiados, né? Não, exemplo que não é financiado. Eu quero construir um quarto na minha casa da fazenda, um quarto adicional para os meus hóspedes. Pô, isso não agrega valor, né? Então, isso você vai fazer com recurso próprio. Agora, eu quero construir uma estrada para escoar a produção, tendo em vista que para facilitar ali o transporte, a mobilidade, uma ponte, seja lá o que for. Então, apresenta o projeto que isso pode ser financiado. Itens financiáveis, itens não financiados. Os itens financiados, uma parte própria e uma parte percentual aí, junto ao governo. Então, o dinheiro sai do governo, através do BNDES. Do BNDES é emprestado ali para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, e que esses, por sua vez, emprestam aos outros bancos, né? Por isso que tem aí os certificados de depósito interbancário, os certificados de depósito bancário, a galera que mexe aí com a aplicação, né, CDB, CDI, é justamente um banco emprestando dinheiro para o outro, essa linha de crédito também aqui do agro. Depois não era nem para ter colocado esse slide aqui, né, os valores envolvidos, né? Então, empreendimento individual até 400 mil, de acordo com o sistema. Curiosidade. Aqui tem um simulador bem legal da Caixa Econômica, né? Para depois, aos interessados de plantão, entrem aqui nesse site, ó, e aí você tem um simulador na Caixa Econômica ali, né? Você bota o camarada botou ali um faturamento aproximado de 2 milhões, ele consegue um valor máximo ali do empréstimo, 30% do faturamento, 600 mil reais. E aí, taxa de juros, o que você faz, o que você não faz, né? Prazo de carência, valor pago durante a carência, 8 meses, você não vai pagar nada. Nesse projeto aqui específico, com essas variáveis, não tem a carência de 8 meses, você não paga adicional nenhum. Esse site aqui é interessante, depois quem interessar, navegue. Além disso, só para a gente fechar aqui, vou pedir aqui uns minutinhos dos amigos mais um pouquinho, linhas de financiamento rural. Existe um outro modelo, né, que é o CPR, Célula do Produtor
rural. E o que é essa cédula do produtor rural, né? É um dinheiro, Douglas? É como se fosse um dinheiro, onde você recebe um financiamento, mas aqui no caso, atrelado à sua produção. As linhas de crédito Pronaf e Pronamp, elas são voltadas para, vamos dizer assim, o pré, né? Apresenta o projeto, você me dá o dinheiro, eu desenvolvo, pago e vou ser feliz. Na cédula do produtor rural, no CPR, não. No CPR, você pode até fazer esse movimento, mas você paga com a sua produção. Então, você meio que reembolsa ali o banco não quer milho, né? Mas o que está em garantia da transação é a sua produção, as suas sacas de milho. E aí, se você não produziu milho por algum motivo qualquer, você está meio que enrascado, né? Vamos dizer assim. Porque as linhas de crédito da célula do produtor rural, elas são um pouquinho, as taxas de juros são um pouquinho mais apertadas do que as linhas de crédito voltadas para outros projetos. Mas é só uma informação adicional. Parei. Ufa, terminei. Alguma questão, alguma colocação? Professor, a matéria que vai ser dada na V2 começa com planejamento e estratégia? Planejamento estratégico? Não. A matéria da V2 começa com custos. Começa com custos. Custos. Ela vem de custos, passando para legislação, a gente vai falar de planejamento, eu não me lembro mais o que a gente vai falar, a gente tem mais uns 2, 3 temas para a gente abordar. Mas ela é de custos em diante. Tá. Acho que tinha mais alguém aqui para... Queria colocar alguma... Deixa eu ver aqui. Não, é o Davi. Não, aqui no chat não tem nada. Professor Douglas. Pois não, Robson, tudo bem. Para V2, por exemplo, a gente vai iniciar de custos e vai até aonde? A gente está faltando falar de planejamento estratégico, está faltando a gente falar de plano de negócio, e está faltando a gente falar, e a gente está falando hoje de linha de crédito e custos. A gente vai, eu vou, se vocês acharem melhor, eu libero já todos os conteúdos, mas a gente vai fazer uma revisão ainda, aquela aula tradicional de revisão, né, contemplando todo o conteúdo, como a gente fez na V1, né, a minha ideia, a minha meta é a gente fazer também para a V2, para a gente cobrir todo o conteúdo. Eu vou fazer isso. Eu vou liberar todos os conteúdos que estão faltando. Eu acho que quem quiser e puder... A gente já ir se Legal. Tá combinado. Assim, mas quantas aulas, professor, até a V2? 2 ou 3? Não faz pergunta difícil, não. Essa pergunta eu vou ser reprovado. Não, nossas avaliações elas começam só mês que vem. Se eu não me engano, depois a gente tem que ver o calendário, que eu não me lembro. Acho que é no final do mês que vem, professor. Pois é, a gente tem um mês ainda de aula, tem mais umas 4 aulas, mais ou menos. Se eu não me engano, são 4 aulas que a gente tem até lá. Então, das 4 aulas, uma aula de revisão e 3 aí cobrindo esses 3 conteúdos, que é o planejamento, o plano de negócios e mais um outro aí que eu não estou me lembrando. Não, tranquilo, Douglas. Tá tranquilo. Eu é porque sou muito preocupado. Não, mas fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que assim, a gente está dentro da programação. Volto a dizer, estou satisfeito com os resultados que eu estou verificando. A coisa vai estar fluindo de uma forma, como tem que fluir, né? Segura e tranquila.
Quero agradecer aqui a participação de cada um de vocês. Deixa eu só parar aqui a gravação. Agradecer a participação de vocês, as perguntas, esse debate, e colocar mais uma vez à disposição aí, qualquer tipo de dúvida. Estamos juntos e misturados. Excelente semana para cada um de nós, né? Eu tenho certeza que essa é a melhor semana das nossas vidas, né? Porque é o presente que nós temos, né? Então, tudo de bom. Acho que o Maurício quer colocar mais uma situação, Maurício. Pois não? Quero desejar ao senhor parabéns pelos 5 gols contra os uruguaios. Isso é uma delícia. Eu não estou com meu copo aqui agora, meu copo personalizado. Ó, para vocês terem uma ideia, até o meu porta-caneta, tudo que você possa imaginar é personalizado. Parabéns. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou até parar a gravação aqui depois para não aparecer. Se tudo correr bem, não na aula que vem, né? Porque a aula que vem ainda não teve a final. Mas na outra aula eu vou dar aula com a camisa do Botafogo, hein? Isso aí, aproveita e dá 2 pontos para a gente na prova, né, Messi? Não viu 2, não esquece. Eu sabia que tinha qualquer coisa envolvida nisso aí. Eu não... Você tem que jogar.